galera, mais uma semana que estamos juntos e para não perder o costume, a gente está trazendo duas feras da nossa profissão com muita história para contar, que vai da laboral para o futebol, para a preparação física, tem até lobo hoje, vocês vão entender o que eu vou falar. Hoje trazemos para vocês Silvano Júnior e Maurício Souza. Olha, obrigado por terem aceito o convite, né? A gente sempre brinca que a agenda do profissional ela se atropela, então para poder aceitar o convite vocês devem ter desmarcado aqui, marcado ali, desmarcado aqui, mas agradeço o carinho de ter vindo. Com certeza quem está assistindo vai ter histórias muito bacanas para ouvir e vão conhecer um pouco da trajetória de vocês. Passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal. Primeiramente queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, poder trocar essa experiência, passar um pouco da minha caminhada, né, durante esses anos na educação física, das experiências. E é sempre um prazer falar de uma coisa que mudou minha vida, que me escolheu. Na verdade, a educação física me escolheu. E a gente vai, ao longo do bate-papo, a gente vai falar mais. Já deu um spoiler. Silvano Júnior. Vai ser difícil falar Silvano Júnior. Eu vou tentar ver aqui como é que vai esse bate-papo aí. Profissionalmente, Silvano. Os mais próximos, Júnior, né? A patroa que me chama. Tem uma história de Sil aí, mas depois tu conta? Com certeza. Tá, então vamos lá. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui para poder falar daquilo que eu amo, como o amigo Maurício, amigo, padrinho, mencionou, a educação física me escolheu e eu me encontrei. Eu acho legal da gente começar o bate-papo, porque normalmente os convidados, quando vêm aqui, a gente consegue ver a paixão pela profissão. E aí vocês se apresentam para quem está assistindo já falando do amor, de ter sido escolhido, então a gente sabe que vai ter um bate-papo aqui de fortalecimento da educação física. Bom, vamos esquecer o Maurício Souza, vamos esquecer o Silvano Júnior. Vamos lá no Maurício e no Sil, lá na infância. Como é que eram essas crianças? Não sei se eram arteiras ou não, né? Fico com as minhas dúvidas aqui de percepção, mas como é que eram essas crianças aí? Como é que vocês eram na infância? Bom, eu sempre fui muito bagunceiro, muita coisa. E gostava de brincar, fazer tudo que uma criança normal de 7, 8, 9 anos, né, fazia, né? Faz também. Só que, assim, eu nunca tive... Eu sou um filho caçula. Quantos irmãos? 5 irmãos. Eita! Bem caçula, meu irmão mais velho depois de mim tem 13 anos. Então, assim, eu não tinha crianças para brincar. Então, meus irmãos que brincavam comigo e às vezes me levavam para interagir na praça, nos parques e tal. E brincavam comigo em casa. Então, não tinha muita essa interação com crianças da minha idade. Já com crianças mais velhas, isso, né? E aí, na escola, eu extravasava, né? Na escola... Era onde estava a galera, né? Isso aí às vezes eu extrapolava. Minha mãe, com frequência, ia na escola. Né? Porque, às vezes, eu fazia bagunça, às vezes eu brigava com um coleguinha, coisa de criança mesmo. Mas depois a gente vai aprendendo a conviver, né? Com as outras crianças, né? Tomando umas broncas. Se achava mais velho, né? Por conviver com os outros, né? Mas sempre aprontei bastante, sim. Não sei porquê, não sei se a história vai ser diferente. Vamos ver. A minha infância, vindo de comunidade, né? Sim. Comunidade do Jacarezinho. Era o filho mais velho do pai até então. E... De quantos irmãos? Lucas, Sânio, Diego... São um total de 3. Uhum. Só que meu irmão da sequência... Ele veio nascer comigo já com uns 10 anos de idade. Caramba! Então, assim, ele foi meu serviçal durante um bom tempo. Depois veio o Diego, botava eles para brigar. Quem vai na rua para mim comprar alguma coisa? Aí, na minha infância, eu sempre estudei de manhã, na parte da manhã. Eu tinha a tarde toda livre. E sempre metódico, virginiano clássico. O professor passava o dever de casa na escola, eu fazia rápido. Eu já fazia o dever de casa na escola. Na escola. Chegava em casa... Tomava banho, almoçava, descansava o almoço e ia para a rua. Ia para campo, brincava de pique, todas as brincadeiras que, infelizmente, hoje em dia as crianças não têm. Igual a gente teve de vez em quando eu mando uma mensagem para o Maurício só de coisas nostálgicas da década de 80, 90, como a gente era muito feliz e como a gente utilizava muito da fisicalidade, né? Que tudo era brincar, era de subir, era de correr. Pique-esconde. Eram estímulos motores que hoje a gente não consegue. Hoje a gente não consegue. Por muita coisa, né? Tanto a segurança pública como a questão da internet, das telas. Então, perdeu-se isso na primeira infância, né? Perdeu-se isso. E na escola, eu tive professores de educação física, principalmente, que é o que eu mais me recordo, né? Que era o momento de mais alegria. Foi onde eu descobri outras atividades, vôlei e tal, porque até então na rua
A gente brincava, era pique. Era brincadeira de lazer, né? Era de lazer. E na escola que eu tive um pouco de vivência de atividade física, de esporte mesmo, vôlei, futsal, essas coisas. E você teve, você acabou não comentando, na escola, na parte da escola, você teve educação física, Sim, não teve? Como é que foi essa experiência? Educação física, eu acho que para a maioria das crianças, né, era a matéria que a gente mais gostava, né? A gente se encontrava lá, o professor fazia várias atividades com a gente. E foi aí que eu comecei a ter um contato e assim, despertar, né, a minha paixão pelo esporte. Foi na escola, com as atividades, com as brincadeiras. E sempre estudei escola pública, né? Já no ensino médio eu fui para uma escola particular, mas sempre estudei escola pública. Então, aquelas brincadeiras, como ele falou, a gente às vezes fazia na escola também, que te preparava para o teu dia a dia, né? A tua coordenação, trabalho de força, trabalho de agilidade, que hoje a gente faz especificamente, era feito dentro dessas atividades. Rolava naturalmente. Naturalmente. E a gente tem que implementar. E a gente percebe no dia a dia algumas pessoas que até brinco com a minha esposa e falam, acho que essa pessoa nunca teve educação física na escola. E dá para perceber, né? Na aula coletiva. Quando eu vou dar aula coletiva de ginástica, peço alguns exercícios. Coordenação simples. Outros não conseguem. Eu falo, não é possível. Aí eu falo, caraca, essa pessoa não teve educação. Não teve vivência motora. Conversar. Já tive uma aluna que falou que nunca tinha feito atividade física. Eu nem na escola, não. Na escola eu sempre inventava uma desculpa. Não sabe o quanto se época, reflete lá na frente, né? Chegar logo à educação para poder se mexer, né? Dá para fazer uma anamnese visual, né? Impressionante. E como é que isso reflete em toda a vida, né? Porque a gente tem a memória motora, enquanto a gente tinha os estímulos hoje. Não, e assim, era muito prazeroso, né? Você fazia as atividades na escola e até mesmo na rua. Pô, você subir em árvore, você subir no muro para pegar vamos pular nesse terreno baldio para pegar fruta. As crianças de hoje em dia não sabem o que é isso. Sim. Então você fazia força ali, você tinha que ter coordenação para fazer o movimento. E as brincadeiras da rua te preparavam naturalmente, né? A questão motora, a questão física. Hoje em dia, eu percebo muito que as crianças têm muita dificuldade com isso. Principalmente os meninos que, né, eu trabalho com criança. Muitas crianças têm muita dificuldade com isso. E aí eu dou uma ênfase nisso. Coisa que a gente fazia naturalmente. Hoje as crianças não fazem mais essa prática na rua, como você falou, pela questão da violência, pela questão das telas, celular, videogame. Então as crianças hoje buscam isso. Meu filho chega em casa da escola, pai, posso ver o celular? Não. Você vai ver, agora você vai fazer a tua atividade, vai almoçar, vai descansar, e no final da tarde papai deixa ver um pouquinho. É controlado, justamente para ele vivenciar. Eu jogo botão com ele, eu jogo dama, ensinei ele a jogar dama, ensinei ele a jogar dominó. E é um exercício intelectual, né? Isso aí. E a gente perde isso porque isso reflete na construção da sociedade. A gente nunca teve tanta criança com questões de saúde como a gente tem hoje, né? Na época a gente tinha isso mais reduzido, até pelas práticas, tanto intelectuais como coletivas, sociais, motores e por aí vai. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que já na escola, essa educação física que vocês tiveram e essa experiência de lazer de rua, já tinha alguma sementinha plantada no que vocês iam escolher ou ainda não era o momento de despertar alguma coisa? Para mim, ainda não. Ainda não era? Ainda não. Era só o que te dava prazer no momento e você vivia aquilo? Eu lembro que lá para os meus 7, 8 anos, década de 80, né? Filme de Karate Kid, filme de Van Damme, eu entrei numa escola de Karatê. Mas eu não sabia que existia uma faculdade de educação física. A minha prática esportiva era muito individual, ou era karatê, ou era futebol. Era aquele que o pai e a mãe vai botar no esporte, mas isso não reverbera numa profissão ainda. Exatamente, E aí você começou o karatê já na infância? Karatê na infância, mas não foi muito longe não. Eu curtia e tal. Eu queria ser tipo Bruce Lee. Não conhecia nem Bruce Lee. Pra mim era Karate Kid. Bruce Lee eu fui conhecer depois de velho. Depois de velho. Aí o professor que dava aula de Karatê, ele teve que ir pro quartel, aí ninguém substituiu, aí eu saí. Anos depois que eu voltei para fazer Karatê, mas no SEI de Quintino, que também nem existe mais. Caramba! Mentira, bem. Silvano entregando a idade. E Maurício, você já tinha algo ou ainda não? Ainda não tinha nenhuma sementinha aí? Ainda não. Aí quando começou o desenvolvimento das atividades, né? A gente, amava futebol, o menino queria futebol, os meninos queria queimar, né? O vôlei. Mas a gente sempre fazia, às vezes, as atividades mistas, né? Jogava o queimado com as meninas, o vôlei com as meninas, às vezes botava as meninas para jogar futebol, sempre foi legal. Só que, ao longo do tempo, eu me identifiquei muito com o futebol e durante as aulas eu me destacava.
E aí o professor foi elogiando. Pô, você nunca pensou em jogar futebol? Eu falei, Isso na escola já? isso na escola, com 9, 10 anos. E aí eu falei, não, aí ficou na minha mente, aí na rua também, brincando, comecei a me destacar, levar jeito pra coisa. E aí, pô, cara, nunca experimentou jogar em algum lugar? Eu falei, não, cara, pô, faz a escolinha, só joga na escola e na rua. Aí cheguei em casa, comentei com o meu irmão mais velho, que é o meu segundo pai. Aí ele, pô, vou ver uma escolinha pra você. Aí foi onde ele buscou um núcleo na época, e onde eu comecei, núcleo de um time grande, eu comecei a dar meus primeiros passos ali. Como é que é o nome do irmão? José Ayrton. Obrigado, Zé Ayrton. Isso aí foi a primeira semente plantada. E aí eu comecei a me identificar com o esporte, com as regras, você saber que você tem que respeitar o coleguinha, respeitar as hierarquias, as pessoas mais velhas, né? Respeitar as regras principalmente, não pode isso, agora pode, agora não pode. Isso me ajudou muito na minha formação. Eu comecei a ter mais limite, lembra que eu falei? Sim, da questão, exatamente. Era um pouco de comportamental. na escola, o comportamento foi melhorando, porque senão você era punido no clube, né? Na escolinha, no caso, né? E foi aí que eu comecei a despertar pro esporte. Falei, caramba, é isso que eu quero. É isso Que bacana. eu quero. E vamos atrás desse sonho. Quantos anos você tinha isso? Tinha 10 anos. Quando Eu acho legal essa sua fala, porque o esporte, além de todos os benefícios, né, sociais, motores, intelectuais, né, tem essa questão da construção do indivíduo, né, das regras, do saber ganhar ou perder, de você ter que respeitar, senão você não consegue nem competir, né? Isso que o Maurício falou, o cara como disciplina, né? Você aprendeu a ser disciplinado. Perfeito. Eu aprendi isso no karatê. Que também é culturalmente, né? Japonês, né? Exato. Então, professor, caramba, eu lembro. Outra época, né? Então, assim, às vezes eu chegava atrasado, já entrava, não era tatame, era um pisão, assim. Entrava, pisava com um chinelo, ele via. Silvano, volta. É todo um Fazia respeito. pedir desculpa, centralizava. Isso é muito fantástico. Aí o pessoal, fantástico entre aspas. Não, pra mim que tu estava lá. O pessoal pegava a faixa, Corredor. pum, corredor. Nunca mais eu chegaria atrasado. Aí eu aprendi a disciplina assim. Hoje deve chegar meia hora antes. Acho que foi a partir Tem alguma faixa aí, não, né? Acho que foi a partir daí que o meu jeito metódico e disciplinado foi plantado. Assim, Porque é cultural isso da disciplina japonesa. Da disciplina japonesa, que é fundamental. Mas ele também fazia esses questionamentos, como é que estava na escola e tal, e perguntava para os pais. Ter esse cuidado é muito Aí quando legal. o pai falava, isso, aí a gente... Tinha a faixa. Tinha a faixa. A faixa que eu digo... Aí ele parou um pouco a faixa e botou a gente para fazer abdominal, polichinelo, aqueles castigos com atividade Com física, benefício. que eu não chamo de castigo, Sim, né? é. Na época, você como aluno ficava chateado, mas já estava tendo a evolução até para a luta. Até hoje eu dando personal, fazendo exercício com o aluno, aí eu estou fazendo a contagem, o aluno faz um movimento curto, eu faço um movimento longo. E eu estou contando, quando ele faz um movimento curto, eu repito a contagem. Eu repito a contagem. 8. Não, faz direito. Aí sim. Aí E assoalho. E é uma forma de condicionar, né? Não só fisicamente, como você se condicionar ao movimento correto. Exato. Isso é muito legal. Beleza, e aí a gente está num momento da vida de vocês onde o Silvano estava no karatê, né? Nessa parte da infância, e você estava no futebol já na escolinha. Como é que se dá esse momento aí de finalização de escola para pensar em faculdade ou não? Como é que foi esse período de vocês, né, acabando essa fase escolar? deu um salto, anos depois. E já tinha a parte de ginástica. Anos depois. Eu tive uma professora de educação física, mas ela durou pouco. Isso na 5ª série, na Escola Municipal Rio de Janeiro, lá perto da comunidade onde eu morava, do Jacarezinho, que lá não tinha uma quadra esportiva. Tinha um pátio que tinha um formato quase de uma fatia de pizza. A gente, no recreio, a gente dava um jeitinho e jogava futebol ali, botava mochila e tal. Só que os professores não faziam disso. E entrou uma professora que de educação física. Infelizmente eu não me recordo o nome dela, porque ela não chegou a completar um ano lá. Ela ficou acho que uns 3 meses e saiu, mas ela chegou a aplicar uma prova. Isso pra gente na 5ª série. A gente não conseguia imaginar como seria uma era prova. Só a brincadeira, entre aspas. Ela foi passando algumas atividades relacionadas a atletismo, partiu dela pegar giz, ela riscou o chão para marcar salto em distância, flexão, abdominal, e exigia que a gente fosse de roupa de ginástica, que a própria escola teve que se desdobrar, porque a gente não tinha, escola municipal, a gente ia para calça jeans, assim. Sim.
Meninas de blusa, meninos de short, o short tem que ser azul, que na época era a cor do uniforme, e ela aplicou a prova, com pontuação. Isso despertou não só em mim, mas não em todos, mas em um bom grupo, um interesse absurdo pelo fato de ter uma organização ali, o que antes era mais recreativo. Entendi. Isso lá na 5ª série, 1990, alguma coisa. Aí, anos depois, eu trabalhando como operador de telemarketing, uma área totalmente diferente, onde ali só tinha muita gente que fazia faculdade. E eu falei, eu quero fazer faculdade também. Mas não sabia o quê. Eu pensei em matemática, eu pensei em gastronomia. É mesmo? Exatamente. E conversando com um tio que sempre me deu muitas orientações, mais do que meu pai, ele falou para mim, cara, você sempre foi muito de atividade física, futebol, corrida, o próprio karatê. Você fez karatê, isso meu tio me lembrando, porque meu tio que tinha me dado kimono. Tudo olha como é que a gente vai depois vendo que tudo tem ligação. Você não faz faculdade de educação física? Existe faculdade disso? Isso, acho que em 2003. Pouquíssimo tempo 2003. De regulamentação. Aí, tem faculdade, sim. Procura se informar, acesso. Aí eu pesquisei. Caraca, como é que é o nome do tio? Tio Arley. Tio Arley, obrigado também. Aí eu tentei o ERJ, tentei o FRJ, só que eu não consegui de primeira porque eu trabalhava muito e tinha que estudar muito para passar no vestibular. Tentei SUAM. Porque não era Enem na época, né? Era vestibular, né? Não, o Enem não dava vaga. A gente fazia o Enem. Era só para teste. Só para testar. Aí, junto com esse período todo, minha falecida avó Maria, ela teve uma queda do sofá, quebrou o fêmur e foi para o hospital, veio a falecer por causa de infecção e tal. Em resumo, ela nunca teve uma vida ativa fisicamente, ela era fraca. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, vou procurar cuidar da terceira idade. Caramba. Eu não sabia do leque de possibilidades na educação física. Sim. Mas você juntou a tua avó com o que você já estava buscando. Entendi. Aí eu fiz SUAM e fiz Celso Lisboa. Passei nas duas. Eu escolhi a Celso Lisboa, porque na Celso Lisboa eu conseguiria ir a pé. Facilidade de acesso. Eu teria que ter gasto. Esse a pé quase 40 minutos. Depois eu comecei de bicicleta, pendurar uma bicicleta. Um a pé, 10 não, quase uma hora. Quase uma hora. Entrei para a faculdade, mas por um conselho do meu tio Ale, que falou que existia faculdade de educação física, que até então não sabia que existia. Para mim, eu acho legal a tua fala de identificação, porque na verdade o tio Arley só deu um gatilho. Você foi, vendo as questões das suas vivências, com a motivação da sua avó, e falou assim, vou fazer a diferença. E ele deu o kimono do karatê lá atrás. Ele começou essa história e nem sabia. Exatamente. Plantou a semente. Não é? E você, Maurição, como é que foi essa transição aí, escola para o... Como eu estava explicando aqui anteriormente, eu estava aí fui para a escolinha com 10 anos e tal, aí comecei a me destacar, assim, bastante na época. Aí... Tu sentia que esse bastante, o cara era bom, né? Então... Esse bastante aí, ele deu uma ênfase. Eu já dei umas Se manda assim, aula prática na faculdade com esse cara, quando o professor de futsal passava e eu jogava contra ele, sinceramente. Não. Tragédia. É você nunca ter jogado o PES, desculpa a galera do FIFA, nunca ter jogado o PES, você jogar no modo estrela. Não dá. E a estrela estava aqui, acabando contigo. Você já deu umas caneladas por aí. Eu ainda falava com ele, como é que o Bina se profissionalizou, você não? Olha o corte aí, o Bina mandando o zap para mim. Então, aí eu comecei, aí daí eu fui para o núcleo do Vasco. No núcleo do Vasco comecei a me destacar, e o Vasco sempre fazia uns garimpos lá de garotos. Aí me selecionaram. Aí fiquei um período no Vasco, 4, 5 meses, mas não cheguei a federar, entreguei os documentos, mas não cheguei a federar. E aí depois me dispensaram. Mudou o treinador, me dispensaram. Eu voltei pro núcleo. Aí no núcleo eu continuei me destacando. Aí arrumaram um teste no Fluminense. Eu fui no Fluminense. Aí fiz o teste e fiquei. Aí fiquei 3 anos no Fluminense. Ah, que legal. E antigamente... Você jogava em qual posição? Eu era atacante. Ponta esquerda, né? Hoje chamam de extremo, né? Depois virei meia. Com o passar dos anos. É o progresso normal. Aí eu fui pro Fluminense. Fiquei um período lá. Só que antigamente... Isso campo? Campo. Tá. Eu joguei pouco futsal. E aí eu fui pro Fluminense, fiquei lá um período de 3 anos, só que antigamente não tinha a divisão que tem nas categorias hoje. Por exemplo, antigamente o Sub-15 eram adolescentes de 15 e 14 anos. Geralmente eles priorizavam o segundo ano, que era a galera de 15. O Sub-13 era 13 e 12 anos. A galera de 13 tinha prioridade, o de 12 que era diferenciado, pegava um banco e tal, jogava.
Porque teria mais um ano, né? Isso, aí o que era primeiro ano, eu ficava o ano todo só treinando. E jogava amistoso. Então, assim, desmotivava um pouco, mas era o que tinha. Aí aconteceu isso, que no terceiro ano eu estava no meu segundo ano sendo segundo ano, né? Segundo ano lá, sendo segundo ano, e jogando, treinando pouco. Aí eu conversei com a minha mãe e falei, pô, mãe, quero jogar. E criança, né, inexperiente, tinha 13, 14 anos. Pô, mãe, eu quero jogar. Então, mãe, calma, filho. Aí conversamos com o diretor, ele, calma, filho, é assim mesmo. Você vai, ano que vem vai virar categoria, você vai voltar tudo normal. Aí não tive paciência, saí. Aí, né, minha mãe, o que você quiser, eu vou te apoiar. O que você quiser fazer, não, eu quero sair, quero jogar. Aí fui pro São Cristóvão, né, uma diferença brusca de estrutura, de ajuda, que a gente tinha uma ajuda de custo. E aí, depois de São Cristóvão, eu fui pro... São Cristóvão foi jogando? Isso, aí já fui jogando. Aí eu era primeiro ano, mas jogava. Aí enfrentei meus amigos lá do Fluminense, aí eles, tá fazendo aí, cara? O que eu vou fazendo aqui? Jogando. Cara, resolvi, que isso, cara? Porra, se precipitou. Eu falei, não, cara, quero jogar. E nessa idade eu queria jogar, né? E hoje tá diferente, porque hoje eu trabalho com isso. Então hoje eles desmembraram. Por exemplo, o Sub-15 e o 14 são a mesma categoria, só que tem uma competição de Sub-15. Entendi, você oportuniza para as duas idades. Aí no Sub-13 tem a competição Sub-13, tem a Sub-12. Então o garoto de 12 anos não perde um ano, de 14 anos não perde um ano. Ele passa um ano competindo, vivenciando. Né? E chega bem mais preparado, né? Exatamente. Então acelera o processo dele. Sim. Então eu no intuito de acelerar o meu processo, saí e tal. E aí, não sei se foi uma escolha certa ou errada, Deus sabe de tudo, não me arrependo. E aí fui para Madureira, jogando também. Aí cheguei a jogar, aí cheguei na porta do profissional, não fui aproveitado no profissional. Aí fui para uns clubes menores de segunda divisão do Rio. Aí fui para Manaus. Caramba! Fui para Sergipe. Aí joguei campeonato sergipano. Aí fui para interior de São Paulo, clubes menores, de pouca expressão, salário muito baixo. Sim. Isso quando você recebia, né? Tu fazia contrato às vezes de 6 meses, recebia 2 meses, um mês. Porque a galera que tem o sonho de ser jogador, eles mentalizam um nicho... 1% da população. Um nicho muito pequeno. A grande maioria não tem esse estrelismo, né? Isso aí, essa galera aqui, pô, Neymar, Coutinho, esses caras, né, que estão muito bem hoje, graças a Deus, é uma minoria, cara. Porque tu imagina no Brasil, que são 4 divisões de brasileiro, cada divisão em média 20 equipes. No brasileiro, 4 divisões, são 80 clubes. Vamos botar em média. Já aí tu vai para os estaduais, no Rio são 4 ou 5 divisões. A quantidade de praticantes para quem se destaca da terceira, quarta dos estaduais é um salário mínimo quando recebe. É a diferença abissal. Então isso aí vai, assim, você vai botando na balança, vai chegando uma hora, eu cheguei a jogar 5 anos profissional. Aí vai chegando uma hora que você vai, cara, e minha mãe, filho, vamos, minha mãe sempre, nota 1000, cara, sempre, Dona Maria, sempre me incentivou, e aí ela falou, filho, eu tô contigo porque você decidir. Aí eu falei, mãe, tô meio saturado, eu queria estudar. Ela, tá bom, filho, mas eu vou continuar jogando, não quero mais sair do Rio. Vou ficar pelo Rio jogando essas segundas divisões por aqui, segunda, terceira. Que aí você poderia estudar. Vou estudar e se pintar alguma coisa boa para sair daqui, eu só vou se for uma coisa boa. Aí ela, não, tá bom. Aí eu fiz o vestibular da UERJ, primeira vez, aí não consegui pontuação. E aí teve alguma dúvida de qual graduação? Ia fazer matemática perfeito, também, igual o Silvano? Perfeito. Aí eu falei, cara, joguei futebol 16 anos da minha vida. Não me vejo fazendo outra coisa. Ou eu vou fazer educação física ou fisioterapia. Que às vezes eu me lesionava, também achava muito legal aquela recuperação. O contato direto, né? Todo, né? Aquele passo a passo da recuperação, eu também achava o máximo. Só que eu falei, cara, educação física eu já tenho essa vivência dos trabalhos, dos exercícios, tem a troca, porque eu vivi 16 anos. Posso não ter atingido onde eu gostaria de ter chegado. Mas a experiência ninguém tira de mim. Sim. Ninguém tira o que eu vivi. E eu voltaria atrás e viveria tudo outra vez. Né? Porque mudou a minha vida. Hoje eu sou a educação física. A educação física me deu tudo que eu tenho hoje. E quando eu resolvi fazer o vestibular para educação física, eu não consegui na UERJ. E aí, no ano seguinte, eu fiz para Celso Lisboa, que era do lado da minha casa, do lado. E vocês não se conheciam? Tudo morava uma hora da Celso, esqueci. A gente se conheceu lá. E aí eu fiz a prova, passei e tal. Só que era um pouco salgado, conversei com meu irmão, Ayrton. Cara, vai lá que eu vou te ajudar no primeiro semestre. Até tu arrumar um emprego.
Minto. Aí eu tava jogando ainda, mas lá no clube eu recebia muito pouco. Eu vou te ajudar. Aí ele me ajudou e tal. Primeiro semestre, no segundo semestre, falou, cara, ó, né, começa a botar tudo. Agora tu começa. Botar dinheiro pra rolar, o dinheiro foi diminuindo, né? E aí eu falei pra ele, pô, cara, então arruma um emprego pra mim. Aí ele foi, assim, uns amigos dele arrumou um emprego pra mim. Aí, quando eu comecei a trabalhar, ele falou assim, ó, agora é contigo mesmo. Agora é você que é a tua responsabilidade. Já te dei a vara pra tu pescar. É isso. Você corre atrás do teu... Agora, uma pergunta para vocês dois. Quando vocês escolheram a educação física, como é que foi a família aí? Eu sei que você já falou do seu tio, né? Mas a família como um todo apoiou? Teve alguém que... Como é que foi esse período de escolha? Minha família, assim, pra falar a verdade, nunca foram muito próximos em relação às minhas escolhas. Porque eu entrei pra faculdade já com uma certa idade e ficaram até surpresos. Porque na minha família, por parte de mãe, minha mãe é falecida, Dona Wanda, ela é mais próxima. É uma família muito grande. Aquela família tradicional, de bagunça, de encontrar no domingo, né? De carinho e tal. Só que dessa família muito grande, só tirando meu tio Rubens, que foi o cabeção da família, que o patriarca, voou. Só três netos da minha falecida avó que entraram na faculdade e concluíram. Entendi. Eu fui o primeiro neto e o primeiro a fazer faculdade. E assim, como minha mãe é falecida já há muitos anos, eu dei uma sumida da família. Eles sempre me procuravam. Ela faleceu, você era pequena ainda? Eu ia fazer meus 4 anos de idade. Caramba! Aí, depois que eu falei, eu estou fazendo faculdade e tal, aí, impressionante. Você quer ficar fortinho? Foi o papo que eu ouvi. Mas me apoiaram e até hoje eu tenho parentes que mandam mensagem para mim, eu tô correndo. Ah, tem legal. aquele primo que nunca mais me viu, me manda mensagem, me pede uma série boa. Aí eu falo, tem a série do Chaves, tem Game of Thrones. Faz o tanto de streaming aí que você pode... Exatamente. O que é bom pra secar? Fala toalha. Toalha, secador. Já a família, por parte de pai, assim, não demonstraram muito entusiasmo, mas não criticaram. Entendi. Não criticaram. Não se envolveram, mas também... Eu já morava sozinho, eu já morava sozinho. Então, assim, eu fui estudando e tal, eu aconteci. Depois de já formado que eles ficaram impressionados, mas esse processo... O processo de construção... Não ficaram muito presentes. Entendi. E tu, Maurício, como é que foi? A opção dela. Você já tinha para você que ia ser, mas a família também... Tua mãe... Minha mãe, cara, sempre me apoiou em tudo que eu... Pô, minha mãe, sem palavras, ela sempre me carregou pros lugares, né? Pros treinos. O que hoje eu faço com meu filho, ela fazia comigo. Então, ela sempre me apoiou. E o meu irmão teve uma vivência também como atleta. Esse meu irmão que é... Ah, ele também foi atleta? Então, só que ele estava no Flamengo, no Sub-20, ele lesionou o joelho sério, jogando pelada. Cara, não foi atuando? Isso até serviu muito de exemplo. Caramba, cara. Então, aí depois ele até voltou, operou o joelho, mas nunca mais foi a mesma coisa. E a operação antigamente de ligamento cruzado? Não era a evolução clínica hoje. Que é hoje, ele sim. Depois operou o outro e tem 2 lacrais gigantes no joelho. E hoje você faz 2, 3 furinhos ali. Entendeu? Então, assim, ele foi um cara também que sempre foi que me levou para fazer a escolinha, sempre comprava minha chuteira, comprava um tênis, me levava às vezes pro treino, me dava uma orientação. Ele já era do esporte, então, assim, também me incentivou e me espelhava muito nele. E sempre me apoiaram. Meu pai não participava muito, sabe? Meu pai era muito quietão. Mas também me levava para os treinos, me apoiava. Eles nunca foram, não, filho, não faz isso, faz aquilo. Nunca falaram para mim, não, educação física vai passar fome, nunca. Porque eles sabiam que eu gostava, que eu estava entrando... E fez parte da sua construção sim. também, né? Acho que dos dois, né? A educação física, ela permeou a vida de vocês desde sempre, praticamente, né? Sim, sempre atividade física, esporte... Eu, no caso, morava em comunidade, então, assim, era o caminho do bem. Sim. Entendeu? Ou era atividade física, as brincadeiras na rua, ou era o outro que é o que a gente tem uma ferramenta potente para a gente poder inserir nas comunidades, né? Para que a gente possa ofertar. Dá a opção. Exato. Vão ter pessoas que vão se envolver ou não, mas tem que oportunizar. Beleza. Bom, e aí, Maurício, essa parte do esporte também, né? Que você estava no esporte e começa essa faculdade. Como é que foi essa transição? Então, aí quando eu resolvi estudar, eu ainda joguei 2 anos estudando, só que aí
eu vi que a questão financeira estava pesando, que tudo você tinha que pedir em casa. Pô, eu queria sair com a namoradinha. Pô, mãe, dá um dinheiro aí. E o clube não pagava, e aquela perrengue, quando pagava pouco. E eu falei, cara, tem que largar meu sonho, vou ter que botar o pé no chão e vou caminhar pra frente. E esse momento é dolorido, né? Muito difícil, cara. O primeiro ano foi muito difícil, porque quando eu resolvi não quero mais, eu falei não quero mais. Então comecei a estudar, me dedicar. Só que aí, ao mesmo tempo, alguns amigos de base, colegas de base, eu via na televisão jogando Campeonato Carioca. Às vezes, e vem aquela frase, né? Podia ser eu. Madureira, Bangu, alguns em clube grande. Eu falei, caraca, eu ficava feliz, né? Porque sim. eu me alegro com a felicidade dos meus amigos e tal. Mas ao mesmo tempo você se perguntava, por que não eu, porra? É um misto de sentimentos, né? Tal, mas eu acredito muito que tudo acontece no tempo de Deus. Perfeito. Esse aprendizado foi muito importante para mim. E aí eu entrei de cabeça na educação física. Aí conheci essa figura lá. Então, essa parte para mim é muito importante. Queria que vocês pudessem trazer pra gente como é que foi esse período acadêmico aí dos dois juntos. Tem alguma coisa que vocês possam contar aqui? Como é que foi esse período aí? Primeiro período, assim, tem uns grupinhos que acabam se formando. No primeiro e segundo... Vocês já começaram no primeiro período juntos? Vocês começaram no primeiro período? Desde 2005. A gente não era do mesmo grupinho. Eu ficava num canto com uns 3, 4, ele ficava lá na turma da bagunça, ficava lá na frente. Ah, ele que estava na turma da bagunça. Ele ficava sempre lá atrás. Eu ficava lá na frente. Isso procede? Eu estudava à noite, a gente começou à noite e eu trabalhava o dia inteiro e tal. Cansaço já morava batia, sozinho, arrumei meu cantinho, morava sozinho, falava assim, cara, eu tenho que aproveitar ao máximo aqui, porque eu não vou ter muito tempo. E eu procurava ficar sempre lá na frente. Aí o Maurício lá atrás, não. Então, assim, primeiro e segundo período, a gente não era muito próximo. O que acontece? Segundo período, eu concluí, só que a parte financeira pesou, porque a faculdade ela fazia reajustes a cada... não sei se era anual na época, só que teve um reajuste que eu fiz os meus cálculos, eu falei, caraca, pesou. Eu vou ter que arrumar alguma coisa, estratégia. A estratégia que eu tive foi mudar de período, mudar de turno. Mais barato. Mudar de turno. Da noite, eu fui para de manhã. Aí, turma diferente, uma galera mais nova. Que só estudava, porque à noite é aquele cara tarde, era um pessoal muito... Alguns cabeçudos, mas outros bagunceiros, umas piadinhas que hoje eu curto. Mas na época o objetivo era outro, você precisava sugar o conhecimento. E o que eu fiz? No trabalho, eu tive como trocar para tarde. Entendi. Então, eu fiz a troca primeiro no trabalho, para depois fazer a troca na faculdade. Aí tô lá no terceiro... Maurício continua à noite. Não, aí que tá. Aí, de repente, ele me aparece na turma da manhã. Ele. Aí, assim, Maurício deve ter pensado, preciso desvirtuar aquele garoto. Tipo assim, cadê o Silvano? Aí, na turma da manhã... assim, era uma turma diferente, então eu tive uma dificuldade de me entrosar. Aí, quando eu vi o Maurício, aí eu colei com ele no terceiro período. Já era. Só que ele, muito dado, como sempre, ele colou com a turma. E eu fazia umas piadas... Ele foi a sua ponte. Eu fazia umas piadas, contava pra ele. Caraca. Ele contava a piada e pegava fama. Todo mundo achava engraçadão. Meu compositor. Eu era o compositor, ele era o intérprete. Desde cedo. Aí, na época, eu usava o cavanhaque fininho. Porra, ele também. Parecia que era um Ele ainda. Tinha o Big Brother da época. Teve uma época que entrou um cara e ele tinha um irmão gêmeo. E depois entrou o irmão dele aí para fazer aquela confusão na casa. Era Jairo, tu lembra? O pessoal da turma da manhã colocou esse apelido na gente, porque a gente tinha um cavanhaque fininho, a gente só andava junto e zoava pra caramba. E aí que começou. Depois eu mudei pra tarde porque ficou caro de novo. Não, e aí, tem turno de madrugada? A gente estudou à tarde numa turma que tinha só uns 6 alunos só. Mas é isso, são as estratégias que são possíveis, né? No último período, eu acho que no penúltimo eu voltei pra noite, também voltou pra noite. Então, a gente... Então, como ele falou, o pessoal da noite era aquela galera um pouco mais madura. Sim. Porque trabalhava durante o dia. À noite você, irmão, tem que dar o meu máximo aqui. Quando a gente foi pra manhã, era o pessoal, que tipo... Os pais, era mais jovem, né? Tinha uma condição mais tranquila, né? Vou fazer faculdade de educação física só porque meus pais, me põem. Mas não ia com aquela vontade, não ia com aquela disposição de aprender. E muita gente lá levava no oba-oba. Eu, no primeiro período da noite, inclusive, eu só queria saber de festa, das chopadas e da zoeira, pegação. Tu ia nesse negócio? E eu não ia porque na época eu tava com uma namorada muito chata. Que também estudava lá. Mas você sabe que ela vai assistindo, sabe? Fazia biologia. Tá, vai, segue. Aí, assim, aquele barzinho, eu nunca conheci aquele barzinho do lado da faculdade. Vivia lá.
Não, na hora eu só dava tchau. Tchau, galera. E ia embora. Se arrepende de parar? Cara, acho que não, porque eu não bebo. Nunca fui de beber. E eles só ficavam no bar bebendo. Vai continuar a história do bar ou vamos seguir? Proseando. O nome era Chopada, né? Chopada da turma. Então, aí a gente... Aí, tipo, quando passou o primeiro período, né? O primeiro período, pô, tudo novidade. Tu queria curtição, pegação, pelo menos eu tava solteiro na época. Eu falei, cara, segundo período agora tem que focar, né, cara? Porque é uma coisa séria, tá? Gera custo e tal. Pô, se eu vou ser alguém, se eu me dedicar, já que eu escolhi educação física, na verdade, a educação física que me escolheu, eu tenho que entrar para tentar ser o melhor, não adianta ser mais um. Mais um, tá, o mercado tem um montão. Isso é fundamental. Estudar em casa. Aí, às vezes, esse cara aqui, ué, Silvano, reservei o anatômico, porque a gente tinha dificuldade de anatomia. Caraca, sim. E como eu morava do lado, Silvano, reservei o anatômico. Que hora que tu pode chegar? Tal horário. Aí formava grupo de estudo no anatômico, na biblioteca, reservava a sala. Pô, cara, a gente foi muito bem na anatomia. A galera quebrando nas notas e a gente... foram em busca do conhecimento, né? Vocês entenderam que se não fosse dessa forma, depois vocês não iam se construir. Outros alunos colando com a gente, assim. Você estava no caminho certo. Eles, E tinham matérias, né, difíceis, eu sempre sentei lá atrás mesmo, mas assim, eu era da bagunça, mas era da bagunça moderada. Quando era coisa séria, assim, uma matéria mais difícil, eu ia sentar lá na cara do professor. Aí todo mundo, cara, virou CDF. Eu falei, não, matéria é difícil, cara. A Silvano tá te estragando. Pô, esquece o Silvano, se tiver Silvano não serve não. Sempre tem esse grupo. E aí, beleza, passa-se esse período acadêmico, como é que é essa inserção no mercado de vocês pós-formação? Como é que se deu esse período com vocês? Então, eu já fazia um estágio numa escolinha de futebol, dentro do Forte da Urca, da ESEFEC. Se eu não te fiz essa pergunta, durante a faculdade, você tinha certeza que ia trabalhar com futebol? Isso. Era isso? Então, quando eu escolhi educação física, eu falei, cara, tá entranhado em mim o futebol, né? Fui atleta a vida toda, quero trabalhar com o futebol. Beleza. Só com o futebol. Parece que vai assim, né? Ou é isso ou é isso. É isso. Só que assim, quando eu entrei no início do mercado de trabalho, eu tive que me adaptar ao meio, porque não acontece na hora nem do jeito que a gente quer. É verdade. E a gente precisa ganhar dinheiro, né? Precisa verdade. trabalhar. E aí eu já trabalhava na escolinha, que eu era estagiário lá da ESEFEX e tal. E aí, só que lá era uma escolinha que os professores eram militares, da Escola de Educação Física do Exército. Eu caí lá meio de paraquedas. Meio de paraquedas não, porque eu tenho uma história muito legal com a Escola de Educação Física do Exército. Antes dessa escola, essa primeira escolinha que eu joguei antes do núcleo, foi lá. Ah, legal. Eu tinha 9 para 10 anos. E aí foi lá. E aí passou um tempo, eu fui coloninha, eu participei da colônia de férias lá, tinha uns 12, 13 anos. 2 anos. Então, assim, eu tenho uma identificação muito grande. Quando eu comecei a fazer a faculdade, aí eu sabia que tinha uma escolinha lá. Aí eu fui atrás. Aí um amigo que eu conhecia falou assim, pô, cara, quer estagiar aí? Aí eu ganhava a passagem. Sim. Mas, tipo, eu dava o meu melhor. Tanto que os professores se amarravam nas minhas aulas. Eu, estagiário, eles, pô, o que tu acha? É que você trazia a tua experiência de vivência, né? O que eu estava aprendendo na faculdade. Então, assim, eu comecei a criar um perfil legal. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui efetivado a professor, lá nessa escolinha. Só que era muito pouco ainda. E aí eu falei, cara, vou ter que aprender. Tanto que nos estágios supervisionados, não fui para nada de musculação, porque eu não gostava. E aí, o que aconteceu? Primeira vaga para trabalhar, carteira assinada. Academia. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí tu começa a ler, tu começa a informar, pega informação com alguns amigos mais experientes. E fui no peito e na raça. Aí, a princípio, era para trabalhar na avaliação funcional, né? Física funcional. Da galera que entra... Isso já era formado ou ainda era estágio? Já era formado. Já formado. E aí, eu comecei a trabalhar com a questão da avaliação, né? E não estava no salão de musculação, estava só lá. Aí fiz um período de aprendizado lá, né? Com outro professor. E aí depois surgiu a vaga para musculação. Aí foi aí que eu falei, cara, vou pegar. Aí comecei a estudar, comecei a ler, comecei a me informar com alguns amigos que já trabalhavam lá e entrei meio cru. Aí depois você vai engrenando, você vai aprendendo. Eu acho legal a sua fala, Maurício, de que os dois momentos que você cita pra gente, tanto da avaliação como do salão, a primeira frase dele foi, eu fui buscar o conhecimento, eu fui estudar, eu fui me aprimorar. Porque é isso também, né? A gente precisa, a oportunidade aparece, mas a gente também precisa buscar essa capacitação. E mesmo que você, às vezes, não se sinta preparado naquele momento,
você pode buscar o conhecimento e ao longo daquela caminhada você se tornar um grande profissional. Exatamente. Então foi meio que aconteceu. Depois que eu comecei a trabalhar na musculação, que eu fui aprendendo a gostar, começou a surgir personal, aluno de personal. E eu com aquele medo, meu Deus, o que eu faço? Quanto é que eu cobro? Cru? Sim. Fui perguntar para como é que é a média de valor e tal. Aí como eu estava começando, cobrei um pouquinho mais baixo o valor para poder me inserir no mercado, ser visto. E aí depois foi surgindo, você vai se dar na praia, você faz na Estratégia de faz inserção, aula né? na praia, você dá aula na academia, você dá aula na praça, condomínio. Aí você fui abrindo um leque de opções e sem esquecer do futebol, né? O futebol é minha paixão. E dentro disso, aí também vem o Silvano na jogada. Como eu já estava nessa escolinha já há uns 2 anos e pouco, alguns pais me procuraram. Eu queria fazer um evento de aniversário do meu filho. Você faz recreação? Nunca tinha feito. Mas qual tipo de trabalho? Você só para organizar um futebol. Vai ter um churrasco e tal, vão uns 20 meninos lá. Aí eu fui. Fiz um uniformezinho para mim, levei uns coletes, levei bola, apito, uma prancheta. Organizei um torneizinho dos moleques. Os pais adoraram. Caramba, meu filho vai fazer aniversário mês que vem. Você faz? Faço. Troquei conta, sabia nem quanto é cobra. Eu fui pesquisar o preço e tal. E aí a coisa foi engrenando, uma chamando a outra, eu fui me especializando. Aí criei alguns pacotes, esse pacote tem medalha e troféu, esse aqui não. Mas você faz recreação para meninos e meninas? Sim. São quantos meninos e quantos meninos? Aí eu fazia atividades... Você já se abriu um outro negócio, né? Isso. Aí a parada ficou... Aí eu falei, não vou entrar nessa furada sozinho, né? Vamos lá, Silvano, comigo? Vai ser lá no clube militar, a primeira que a gente fez. Aí, criança pra caramba gritando na nossa cabeça. Esse dia aí... Paciência. Calma. Caraca, só de lembrar. Você já tinha trabalhado com criança, não? Não, nunca. Não, tinha no estágio... Antes de entrar, eu vou deixar aqui em off essa parte aí que como é que foi a tua primeira entrada no mercado? Porque a gente não atropelar, porque eu tô curioso. Então, como é que foi esse primeiro momento seu? Eu trabalhava como operador de telemarketing. É um trabalho que dava para eu poder me manter, pagar a faculdade, estudar. Era um investimento, né? Isso, era de segunda a sexta. É um telemarketing que eu não trabalhava os finais de semana. E já estava chegando no terceiro período, eu falei, eu preciso arrumar um estágio para já ficar dentro do mercado para fazer essa transição. Pedi para ser dispensado lá da empresa. Olha o meu pensamento, arriscado, bolsa de valores total. E morando sozinho, né? Sozinho, eu falei, eu fiz os cálculos, eu vou receber as parcelas do seguro-desemprego, 5 parcelinhas pelo tempo que eu tenho de casa, e com essa parcela eu pago a faculdade e assim que eu terminar, eu já vou ser contratado. Meu pensamento. Lê do engano. Pedi para ser mandado embora. Fui mandado embora, mas antes de conseguir um estágio. Eu pensando, vou ter a bolsa, mas não consegui estágio. Quando foi 2 meses, faltando 2 parcelas, eu consegui um estágio numa empresa chamada Overstress, que hoje em dia chama Helpness aqui no Rio, que era de qualidade de vida corporativa. Ela trabalha com ginástica laboral, com shiatsu, com ergonomia. E eu entrei na empresa, fiz o processo seletivo, mas com tanta convicção que eu ia passar, que eu estava muito tranquilo. Só tinha a opção de passar, né? Era a única opção. Eu estava tranquilo e tal. Eu falei, essa vaga é minha. Eu falava assim mesmo. Cara, Silvano, você é muito marrento, o entrevistador. Só que ele era um playboy, surfistinha, tal. Ele tinha uma mentalidade muito hipster, assim, muito paz e amor. Ele gostou de mim desse meu jeito. Aí, no mesmo dia, ele falou, você tá contratado. Aí tem uma viagem, eu fui lá para São Paulo. Caramba. Ele era primo do dono da Natura, lá no município de Cotia, eu acho, em São Paulo. Uma mansão. E a gente ficou lá de quinta a domingo, sem televisão, sem internet. Tipo imersão mesmo, Exato, né? Experiência de Tai Chi Chuan, de yoga, alimentação saudável. Ensinaram as técnicas de massagem que a empresa utilizava, abordagem de cliente e tal. Tinha fisioterapeutas e profissionais de educação física nessa empresa. Aí, que bacana. Na ginástica laboral vai ser assim, vocês sempre vão estar com um profissional, ou fisioterapeuta, ou profissional de educação física, mas eu, quando eu era como estagiário de educação física, sempre tinha um profissional de educação física, dava orientação de ergonomia, abordava, assim... Uma experiência fantástica, né? De construção, né? Empresas multinacionais que tinham contrato. A gente tinha um contrato de Chevron, que comprou a Texaco, era a Vale,
Então, assim, a gente chegava dentro das empresas... Era uma empresa gigantesca. Determinados horários nos setores gigantescos. Pessoal, hora da ginástica laboral. Ficava lá, orientava, posicionava, passava os alongamentos. Também tinha técnica de massagem. E eu comecei a ganhar um dinheiro que deu para eu concluir a faculdade. Logo quando concluí a faculdade, eles assinaram a minha carteira. Aí você continuou na empresa? Continuei na empresa durante um bom tempo, fazendo tanto ginástica laboral quanto blitz de ergonomia. A blitz de ergonomia era muito engraçado, porque a gente tinha que se caracterizar. E eu, como sempre fui muito criativo, até na época da faculdade, na época da peça do Chaves, ele foi Seu Madruga. Ele é o Seu Madruga total. Eu fui o Godinho, eu fui o roteirista. Então, assim, eu sempre fui muito criativo. Característica do profissional de educação física, né? Eu falei... vamos fazer o seguinte, vai numa loja de festa, compra um cap de policial, uma camisa polo, bota uma estrelinha, um cacetete de plástico. Os profissionais lá trabalhando, parou geral. Eu chegava com óculos tipo Ray-Ban, todo mundo parado. Do jeito que você tá, a postura tá errada. Aí eu começava a notar, alguns funcionários não sabiam que ia ter blitz de ergonomia. Começava a notar, aí passava para a empresa, ó, aquela sala ali, eles precisam de um suporte por... Caramba, que legal. Eu trabalhei durante muito tempo com isso e também fazendo massagem, aquela kick massage e tal. Então fazia ginástica laboral, blitz de ergonomia e kick massage. Uma menina que trabalhava na empresa, fisioterapeuta, ela trabalhava numa equipe de corrida em eventos. Ela, Silvano, quer ganhar um dinheirinho extra? Vai ter uma corrida, na época... Você nem pensava nisso também, né? Não. Eu fui atuar como massagista nessa equipe de corrida. Aí fui lá, minha postura, sempre sério, aquelas brincadeiras pontuais que agrega e tal. Ao dono da equipe, Silvano, vou te colocar para trabalhar como massagista no meu treino, que é semanal, todo sábado. Aí ele viu, ele não sabia, ele viu dando orientação de alongamento para a menina. Você sabe disso? Eu falei, ele achou que você era só um massoterapeuta, ponto. Eu falei, eu sou profissional de educação física. Aí ele, sério? Então você vai me ajudar aqui no alongamento. Isso lá em 2009, eu acho. Você vai me ajudar aqui no... E era o boom 2010. Da corrida, né? Começando o boom da corrida, né? Sim. Mas a equipe já existia há mais de 10 anos. Que era a equipe de triatlo. Ele, Silvano, você vai me ajudar agora no alongamento, na finalização. Aí ele começou a me dar uma orientação de circuito funcional, que o dono da equipe, o Max, a equipe Start, ele era atleta profissional de triatlo e montou uma assessoria. Aí ele começou a me colocar para trabalhar com ele, tal, ele vinha a minha postura. E ele é amigo de um empresário que, na época, ele colocava sempre, no verão, uma academia na Zona Sul, na praia, a Muscle Beach. Ele, Silvano, ó, esse meu amigo, ele quer que eu coloque treinamento de corrida, ele não quer só musculação, ele quer alguém para treinar, mas eu não consigo, eu não tenho horário, quero colocar você saca de corrida? Aí bate no que você falou aqui. Eu falei, eu posso aprender, pode me colocar. Aí no que ele falou, ó, daqui a 2 meses, mais ou menos, era o tempo de você... Eu peguei... Eu acho que eu fui na Tijuca, acho que eu fui no CREF. Resolvi alguma questão. Não sei se ainda existe a livraria ali, a Galileu, que é em frente era em frente a uma igreja. Eu entrei na livraria, comprei 2 livros. Um totalmente com linguagem técnica e o outro com linguagem popular, de corrida. Eu tenho esses livros até hoje. Caramba! Eu mastiguei ensinando a fazer planilha de corrida, macrociclo, coisas que a gente já tinha... passado. Você foi afinar o conhecimento. Ali foi afinar. Aí, quando eu sumi, eu me encontrei no treinamento de corrida, mas sem nunca ter feito nenhuma prova. Dando as orientações, alongamentos específicos. A parte técnica mesmo, A parte técnica. Isso em 2009. E desde então, e uma coisa foi levando a outra. Eu comecei a trabalhar com corrida, eu passei a ser treinador da equipe Start. Ele botou uma base de treinamento lá no Leme, onde eu ficava responsável. Fiquei lá 2 anos e meio. Tá? Aí dali, e-mails do CREF sobre cursos que eu sempre recebia, a curso de Running Bodytech. Eu fui e me inscrevi, mas eu achando que era alguma coisa relacionada somente à corrida. Quando eu me inscrevi no curso, beleza, não estava escrito que era para Running Class Indoor. Cheguei lá, um ambiente totalmente diferente, porque até então... eu jamais me via trabalhando dentro de academia, porque eu me formei depois de muito... História igualzinha, né? Dos dois, né? Mas assim, aparecia coisa para mim, mas era natação. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não sei nadar direito, para não falar que eu não sei nadar. É o direito daquela quebrada. As pessoas acham que o cara que é profissional de educação física, ele sabe nadar, ele sabe bater... Na faculdade,
eu tinha muita dificuldade com handball, para ter uma ideia. Eu achava o esporte muito violento. É mesmo? Na aula prática, dava tapa no peito, eu falta. Não, isso não é falta. Aí voltando, eu fiz o curso da Bodytech, eu entrei e falei, já que eu estou aqui, vou fazer esse curso. Era um curso de 3 meses. Caramba! A cada 2 sábados, assim. Eu vou conhecer pessoas, porque desde a faculdade, uma coisa que eu aprendi, que eu ouvi e guardo comigo, com o Rufone, foi nosso professor, ele falava, cara, você tem que aprender a fazer network. Ele fez um comentário desse em uma das matérias que ele deu, network. Eu tenho que ter uma rede de relacionamento, preciso conhecer pessoas. Aí eu falei, vou estar aqui na Bodytech porque aqui eu vou conhecer pessoas. Eu já estou no mundo. Aproveitar o momento, já estava ali. Aproveitei o curso, meu desempenho no curso, assim, ele foi tão bom, segundo os próprios coordenadores, que na prova, para finalizar, porque ali os 3 melhores seriam contratados pela Bodytech para dar aula de running class, que é corrida na esteira, corrida dentro da academia, similar ao spinner, ao endocycle. Aí eu falei, eu nem sei se eu vou ter tempo, estou pensando comigo. Aí na prova, o cara veio no meu ouvido, Silvano, Dudu Neto vai entrar em contato contigo semana que vem para você já ser contratado na Bodytech. Eu ainda não tinha nem feito a prova. Eu já estava com uma vaga. Pela tua postura do decorrer do curso. Dito e feito. Na outra semana não foi o Dudu Neto, mas foi o coordenador, Augusto, lá da Bodytech, do Shopping da Gávea. Ele entrou em contato comigo, Silvano, eu tenho X horários, hora-aula tal, vem aqui conversar comigo. Não pensei 2 vezes. Ia ser um gasto inicialmente. Sim, é longe, né? Entrei na Bodytech em 2017. Aí de lá para cá muita coisa aconteceu. Entrei por causa da corrida, trabalhando na equipe Start, dando treino de corrida da equipe Start, assim, desse treino do Leme, o Max, o dono da equipe, ele me colocou para trabalhar dentro do laboratório Merck. Lá dentro do laboratório Merck tem um grêmio esportivo gigantesco, ali onde o pessoal chama de Merck, mas ali o local se chama Merck por causa da fábrica do laboratório. Onde por 10 anos eu fiquei lá dando treino de corrida para os funcionários, treinamento em circuito, e cara, tem muita história. Tem um senhor da CIF, ele veio para mim falar assim, Silvano, eu não conhecia a corrida, graças a essa atividade física que eu estou fazendo aqui com 5 meses, meu casamento mudou. Eu passei a namorar mais. Sim. Porque, na verdade, vai afetando todas as inserções, né? Tanto sociais como familiares, como amorosas. E eu acho legal uma coisa que ambos falaram, e aí complementando essa tua questão do networking. E eu queria que vocês comentassem sobre. Tão importante como o network é a postura que nós temos profissionalmente, independente de onde esteja. Porque você teve esse contato lá na escolinha, o que te rendeu o evento, o que te rendeu outras questões. Você estava só no laboral, que já surgiu a oportunidade da corrida. Então, eu acho que até para quem está assistindo é legal, né? Para essa construção da importância da nossa postura. Aonde estiver, a gente pode estar sendo analisado ou pode ter oportunidades que a gente nem imagina. Cara, eu costumo dizer para os meus alunos que hoje eu tenho, sim, um volume grande de garotos, né, atletas de base a profissional, que eu trabalho de maneira particular, né, como personal. Então eu costumo falar para eles, cara, onde quer que vocês estejam, dê sempre o melhor, que vocês vão estar sempre sendo vistos. Eu tô batendo uma peladinha aqui nas férias, na quadra da minha esquina, aqui, tô brincando. Irmão, dá o teu melhor. Alguém vai te ver, de repente você tá sem clube, te leva para algum lugar. Você tem que estar sempre, dar o seu melhor. Sempre vão estar te vendo, você tem que ter postura, você tem que fazer aquilo que você se propôs a fazer da melhor maneira possível. Independente de onde você estiver. Hoje eu vou jogar de brincadeira, hoje eu vou fazer isso aqui. Pode ser o dia certo que vai ter alguém olhando e passou. Tem que chegar o cara lá e falar assim, pô, irmão, esse cara aí que falou que era bom de bola. Pô, o cara falou, pô, vim. Era época de DVD, né? Só tem DVD, né? Entendeu? Isso aí que tá falando me lembra. Mauro Macedo. Ele falou uma vez. A gente tem uma única oportunidade para causar a primeira boa impressão. Então tem que ter sempre muito cuidado. Porque a sua postura, por exemplo, acho que foi fisioterapeuta que você falou. Massoterapeuta. Dependendo da tua postura, ela nunca te levaria. Exato. Sim. E a tua história não ia se desenvolver. A fisioterapeuta, eu conversava muito com ela, porque na época de faculdade, a gente ouvia falar de ginástica laboral e da rincha. A gente, fisioterapeuta, eles falavam que isso aqui é nosso, mesma coisa, pilates e tal. Aí eu conheci a Luciene, ela
fisioterapeuta, ela me chamou como profissional de educação física e não chamou outro fisioterapeuta. E pela tua postura profissional. Exatamente. Eu quero aproveitar a tua fala, Silvano, que eu acho que é muito legal isso e não sei se a gente tem tanta fala sobre. Dá um relato do que você percebeu na tua trajetória profissional, dessa importância da laboral para essa empresa, né? Para tanto a Blitz Ergonomia como a Ginástica Laboral, a importância da qualidade de vida desses funcionários. Dentro da empresa? Isso. Principalmente Merck, porque Merck eu fiquei muito próximo deles, tanto que tem uma funcionária de lá que é madrinha minha de casamento, tem outro que foi para a Holanda, que até hoje a gente conversa, ou seja, foi muito mais além do que professor e aluno. A gente tornou todo mundo grandes amigos, né? Então, muitos falam que a atividade física para eles mudou, principalmente devido ao período difícil que a gente passou atualmente. Sim. Relatando, assim, porque eu dei aulas para os funcionários da Merck de forma remota, online, para eles. E eles falam, cara, se não fosse isso, não é só o físico, é o mental, é terapêutico. Eu venho para cá com problemas. Perfeito. Venho para cá com problemas, eu faço atividade física do meu jeito, não consigo correr muito, não consigo subir nessa caixa que você pede, mas... Cara, quando eu não venho, eu fico triste, eu fico desanimado. Meu desempenho na empresa melhorou, porque na Merck eu trabalhava desde o CEO, desde o CEO ao funcionário da produção, desde do gerente ao cara que faz a limpeza. Então, assim, eu juntava ali, todo mundo fazia abdominal, o exercício era o mesmo para o chefe o cara que ganha 30 mil, aquele que ganha 2 salários mínimos. Você oportunizava de forma igual a todos, né? Ou seja, ninguém falava, caraca, gostei dos porros que você deu. Ainda falava assim. Que vontade. Era assim. Idolatrado. Mas assim, o cara falou, Silvano, como melhorou a minha mobilidade no trabalho, minha mobilidade em casa, minha respiração... Eu estou produzindo mais. Então, assim, o trabalho laboral, a empresa, quando ela contrata... Quando ela entende isso, exatamente. Quando a empresa é lá de fora, né? Então eles têm uma mentalidade tem uma cultura diferente. Quando eles contratam a gente, é para que o funcionário trabalhe feliz, ele vai produzir mais e é um ciclo. É um ciclo. Porque, na verdade, não é um custo, é um investimento, claro, né? Claro, de retorno, de produção. E o principal, a gente emitia relatórios depois da implementação do trabalho laboral, tanto com a corrida, com a ginástica laboral, com as CIPATs, o número de afastamento por lesão, por estresse, caiu vertiginosamente. O resultado é palpável, né? Você consegue ter esse resultado na mão. Maurício, fala um pouco para a gente de dois momentos aí. Tanto do fôlego a mais, para a gente entender que ideia foi essa. E não sei, mas eu acho que tem a galerinha aí que o Maurício trabalhou que acho que é meio conhecidinha, né? Então, eu formei em 2008, né? Então, de 2008 até 2012, eu fui experimentando, assim, diversas áreas, né? Estive na recreação, esse cara já esteve comigo. Na escolinha, que eu já estava vindo já do estágio. Estive na academia com avaliação funcional e salão de musculação. Aí comecei a trabalhar com personal também. Só que eu ainda não estava realizado, sabe? Você queria juntar tudo, né? Eu queria... A tua experiência de preparação com o futebol. Isso. Aí foi surgindo, como eu trabalhava com a escolinha, eu, poxa, cara, levar meu filho a fazer um teste, eu só queria a escola, o treino da escolinha tá muito pouco, eu queria fazer um trabalho de reforço. Foi onde eu comecei, de 2008 a 2012, eu trabalhei muita garotada. Fazia esse refinamento técnico, condicionamento físico, trabalho de força, né? A gente trabalhava as valências para acelerar o processo dos meninos. Isso foi até 2012, mais ou menos. Aí foi quando eu tive um start muito positivo na minha profissão. Foi quando o atleta do Aston Villa, hoje atualmente, Felipe Coutinho, ele estava de férias no Brasil e eu recebi um convite para fazer a preparação física dele nas férias. Durante 12 dias, 15 dias mais ou menos. Ele veio, curtiu as férias. No final, ele não queria voltar, né, abaixo fisicamente. A gente fez um trabalhinho de 2 semaninhas. E tirei algumas fotos, fiz alguns vídeos. Ele perguntei se poderia postar. Eu disse que sim. E aí, a gente fez aquele bom marketing, né? Que é importante para toda a profissão. Pessoas. Exatamente. E daí em diante, cara, as coisas foram acontecendo. Caramba, ele é o personal do Felipe Coutinho. Né? E aí, no ano seguinte, ele veio de férias novamente. Em 2013, a gente fez de novo. Aí, em 2014, ele veio de férias de novo. A gente fez novamente.
E aí dentro disso eu fui pegando outros atletas, né, com mais bagagem, né? O Elton Silva, que jogava no Fluminense, que hoje está no Cuiabá. O Jean Lucas, que hoje está no Mônaco, mas era do Lyon, saiu da base do Flamengo. O Matheus Vital, que era do Vasco, que hoje está no Corinthians, está no Cruzeiro, desculpa. Bruno Gomes, do Vasco, hoje atualmente no Curitiba. Gabriel Peck, desde os 14 anos, até ano passado, a gente já virou meu filho mais velho, meu filho mais velho. Então, esses são os que se tem um nomezinho, né, maior no mercado e muita garotada. Então, assim, usei a minha experiência, o meu preparo técnico também, fiz alguns cursos, me especializei dentro disso para poder, né, dar um suporte para essa garotada que o sonho deles foi o meu um dia. Sim. E em 2015 eu recebi o convite para morar fora, para morar em Liverpool, do Coutinho, para poder fazer um trabalho de ganho de massa muscular e tudo mais. E aí eu falei com ele, pô, cara, eu preciso pensar, porque eu tenho uma vida aqui, né, cara? Eu tenho que organizar meus trabalhos. Poxa, minha esposa tá grávida. E aí, ele, não, tranquilo, vem aí e tal. Aí conversei com a minha esposa e tal. Aí sentamos, conversamos, aí eu liguei pra ele e falei, vambora, pra quando quer? Cara, pra hoje. Isso, não, me diz aí, vou comprar tua passagem aqui pra semana que vem. Resolve tudo que tem pra resolver aí. Como é que é o esquema? Eu falei, aí combinamos lá tudo certinho. Aí fui. Cara, experiência ímpar. Imagina. Na vida de um profissional. Você tá num clube do tamanho do Qual era o Liverpool? Acompanhando um cara que já estava começando a ir para a seleção com frequência. Então, assim, pude, graças a Deus, extrair o máximo de informações dos treinamentos de clube. Porque o trabalho que eu fazia com ele nas férias era o trabalho que eu fiz com ele durante a temporada. É diferente, né? Tem que ser um trabalho paralelo ao clube. Então, você tem que ter muito cuidado para você não exaurir a musculatura do atleta. Então, você, ao invés de ajudar, você acaba até prejudicando. Então, como eu ia sempre nos treinos com ele, você anotava tudo, assistia tudo, ficava de cima assistindo, vendo. De acordo com a intensidade do trabalho, a gente montava o trabalho do final do dia. Ele treinava de manhã, descansava à tarde. E aí, de acordo com a intensidade do trabalho, a gente fazia ou só superior, superior, inferior. De acordo com o trabalho do clube, a gente fazia o complemento. E graças a Deus, o que a gente se propôs ali, a gente atingiu o objetivo dentro dos 4 meses ali. Ele atingiu, ganhou, aumentou o nível de massa muscular. E aí, cara, além da experiência, né, o network. E aí, na volta, você faz contato com outro, aí vai abrindo uma porta aqui, outra porta ali. Hoje, atualmente, eu só trabalho para mim. Eu tenho o meu fôlego a mais, né? Que quando teve esse boom, a galera, queria fazer o trabalho contigo, só que a galera, às vezes, não tinha condições do trabalho particular, né? Que ele é um trabalho mais minucioso, então tem um custo diferente. A galera não conseguia, às vezes, arcar. E aquilo me sensibilizou, porque a galera me elogiava, teu trabalho é legal. Você sabia que o cara queria estar contigo, mas às vezes não conseguia chegar junto, né? Foi aí que nasceu o Fôlego a Mais. Era um treinamento funcional voltado para o futebol. E esse nome foi até um amigo nosso que iniciou, eu montei um grupo, ele, cara, vamos criar um nome. Aí fomos dando as ideias lá, gerando as ideias e tal. Aí o colega falou assim, cara, trabalho de condicionamento físico, tu tá dando um fôlego a mais pra galera. Caraca! Aí, mas o A é o mais, não é A mais, não. Aí, fôlego a mais. Aí um colega criou um logo, ficou maneiro. Que faz parte de uma frase mesmo, é um fôlego a mais. Aí que bacana. Mandei fazer uns coletes, né, umas camisas. Aí a parada fluiu, cara. Que bacana, cara, que bacana. Aí, assim, Você juntou teu conhecimento com a oportunidade e eu acho legal essa sua fala sobre o fôlego a mais, da sensibilidade de entender o mercado, né? Sim. Você entendeu que estava carente desse trabalho, mas tentando ofertar. E aí a galera, o que eu fazia com os profissionais, eu fazia com a galera amadora, que eram atletas amadores, né, de final de semana. Alguns nem atletas eram, só queriam bater uma bolinha e dar uma emagrecida. Se destacar na pelada. Isso, aí o slogan era assim, emagreça batendo uma bolinha. Aí a galera vinha e fazia, óbvio, com uma intensidade menor, porque não eram atletas profissionais. E a parada foi fluindo, a galera, tinha épocas que não tinha vaga na turma. Pô, que bacana. Que bacana. Muito legal. Bacana. Legal. E aí, Silvano, quero que você fale pra gente, a gente tá quase indo pro final, mas ainda tem coisa. Não vai embora não, que ainda tem coisa. E tem surpresa pro final. Só vai saber quem ficar até o final. Fala pra gente dessa especialização que você fez, pra gente entender um pouco o que é isso, que você já é faixa marrom hoje, né? Exatamente. Fala pra gente o que é o Wall-Fit. O Fit é uma ginástica localizada, pode-se dizer assim, com um upgrade, né?
foi atualizada. Deixa eu voltar só um pouquinho. Eu entrei para a Bodytech por causa da corrida lá na Equipe Start. Jamais me via trabalhando dentro de academia. E lá dentro da Bodytech, eu questionei uma vez o coordenador, que nunca me coloca na escala de sábado. Aí ele, porque você só dá running, você não dá ginástica. Sábado tem que ter uma aula de ginástica e uma outra aula. Aí eu conversei com uma outra professora que dava running, só que ela era escalada porque ela também dava ginástica. Eu falei, cara, ginástica, não conseguia imaginar como funcionava uma aula de ginástica, pensava que era dança. Sim. Ginástica no início dos anos 80, ginástica aeróbica, só movimentar. Não. Olha só, me deu o contato, isso aqui é o Felipe Barbosa, que é o meu mestre, que eu falo, né, que ele é também do WolfFit. Conversa com ele. Aí eu assisti os vídeos no Instagram e falei, cara, que legal, bem circuitado, musical, movimentos coordenados. Porque o que a gente tem de ginástica localizada na faculdade é só uma passagem rápida. Entrei em contato com ele, ele falou, vai ter uma turma, isso em 2018, vai ter uma turma de formação, a gente faz certificação, para quem é professor da rede, o valor é diferenciado, vai lá, tal, me inscrevi, fui. Foram 3 meses, sempre um sábado o dia inteiro. Caraca. E eu fiquei simplesmente apaixonado. Mas quem faz o curso não sai totalmente preparado para dar uma aula. O que eu fiz? Eu já formado, eu tinha um aluno de personal no Jardim Botânico, bem próximo de uma unidade da Bodytech, que o Felipe Barbosa dava aula diariamente à tarde. Então, eu me organizei para, depois de dar aula para esse meu aluno de personal, eu sempre pude frequentar qualquer Bodytech por ser professor da rede. Eu entrava lá, 1h da tarde, a turma cheia de mulher, eu era o único homem. E eu fiz o meu estágio como aluno, já estando formado, com o professor Felipe Barbosa. E você recebia quanto para ir lá? Não, eu recebia o conhecimento. Vocês estão vendo isso aqui? Como é que é importante a busca? Você já era formado, já tinha o curso, mas você precisava aprimorar o teu conhecimento. Exatamente. Que bacana. Cara. Felipe Barbosa, professor Silvano, também do Wolf e tal, tá aqui com a gente. Pessoal, seu lugarzinho tá ali. Eu acabei sendo abraçado pela turma. Eu botava meu celular assim, eu me filmava, depois eu em casa eu olhava, eu começava a montar o meu treino. Na verdade, você se despiu de qualquer vaidade, né? Mesmo como professor, você falar como aluno para poder... Em 4 apoios lá com a caneleira trabalhando o glúteo. Que bacana. Caneleira levinha, as meninas, só isso eu só aguento isso. Calma aí que eu ainda tenho que dar aula, ainda tenho que... Exatamente, saía de lá, tomava meu banho, ia justamente dar outras aulas. Aí à noite estava na Bodytech dando a minha aula de running e... Bodytech da freguesia, eu já trabalhava também com running lá e ela ia se expandir. E Silvano, você é coach de WolfFit? Eu sou, só que eu não tinha nenhuma turma de WolfFit. Vamos abrir um horário na parte da manhã, segunda, quarta e sexta. Você quer? Eu, claro que quero. Porque na Gávea, o coordenador, ele não me deu uma turma para assumir. Aí na freguesia eu comecei em 2019 com a turma minha de WolfFit. E mesmo assim, eu continuava fazendo a aula do Felipe. Porque você ia sempre se aprimorando, né? Exatamente. E assim, veio logo a pandemia, eu sempre fazendo os cursos de atualização do WolfFit. Eles me promoveram a Master, que é uma categoria mais elevada, com responsabilidade pelos outros coaches, que atualmente são mais de 500 coaches do método no Brasil. Tem gente do Brasil todo para poder fazer essa especialização. E durante a pandemia eu comecei a dar aula online. O pessoal acessava o Instagram do método WolfFit, do mundo inteiro, né? Porque tinha aluno na Itália e tal, e eu dava aula para o pessoal acompanhando de casa. Aí sempre no final das aulas, como a gente estava naquele período difícil de pandemia, eu pegava o cavaquinho e fazia um som de uma música motivacional e tal. E a partir daí, minhas aulas começaram a encher. Que legal, cara. Minha turma hoje em dia de ginástica, numa sala que cabem 24 alunos, quando tem 18 é porque está vazio. Então, assim, é lotado. E eu me encontrei na aula coletiva, na aula de ginástica. A cada 3 meses existe a atualização do curso. Eu, como sou master, eu sempre... Hoje você se encontrou, né? Hoje eu me encontrei. Então, que bacana, que bacana. Muito bacana. A corrida me levou... Você foi galgando os espaços para hoje você estar... realizado, vamos dizer assim, com o que você encontrou, né? Hoje eu tenho a Alcateia, que eu falo, né? Como o nome do... Você falou o que é o WolfFit. O WolfFit
Wolf é lobo em Eu não falei no inglês. início que ia ter lobo? Falei? É lobo em inglês, porque o criador do método, Renato Lobão, ele pegou do nome dele, Bacana. colocou o Wolf Fit para poder dar aquela valorizada também na marca. Perfeito. Ó, agora eu quero pedir para vocês se estabilizarem, tá? Se acalmar. E aí eu vou convidar vocês para participar de um momento que a gente tem feito, tá? Vou pedir para vocês olharem para cá. E aí eu vou pedir para cada um de vocês enxergar aqui nessa tela o Silvano lá atrás na comunidade e o Maurício lá na infância. Vejam vocês aqui. E depois de todo esse bate-papo que a gente teve, de vocês revisitarem a história de vocês, tudo que vocês passaram, tudo que vocês conquistaram, o que vocês poderiam falar para essa criança aqui, que vocês sonhavam lá e hoje alcançaram? O que vocês poderiam falar para eles? Cara, pra nunca desistir dos seus sonhos, para buscar conhecimento, para batalhar por maior que seja a dificuldade para você ir buscar o seu sonho e ir atrás, sempre tentando estudar, absorver o máximo de conhecimento possível, porque você só depende de você para você chegar onde você quer. Então você tem que persistir, perseverar, independente das dificuldades. Falo das palavras do Maurício, as minhas. Nunca desista. Desistir não é uma opção. Né? Acredite em você e não se limite ao que você aprendeu. Busque conhecimento constantemente. Eu estudo praticamente todos os dias. Todos os dias eu estudo. Os meus alunos ficam muito felizes com isso. Eu comento com eles. Falo que meu passatempo, às vezes, em casa é Estudar. Curso online, me aprimorar, colocar em prática. E eles sabem, quando eu saio para algum curso, na segunda-feira seguinte falar, meu Deus, ele postou que está no curso, lá vem coisa nova. Mas aí essas crianças então alcançaram o que desejavam. Graças a Deus, né? Assim, ainda falta. Eu quero andar um pouco mais na educação física dentro, obviamente, né, da minha paixão que é o futebol. Mas eu estou buscando conhecimento, tenho que me especializar um pouquinho mais para um salto maior que eu quero dar. E falando em criança, tem um robozinho aí, né? Quem é esse robozinho aí? Fala pra gente. Então, na verdade são duas crianças, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, que agora não é mais criança, mas que quando criança... Como é que é o nome dela? Maria Eduarda. Maria Duda. Eduarda. Estimulava muito ela com atividades, né, de coordenação, atividades cognitivas, né? Porque eu era professor, ela era separada, eu morava com a mãe, sempre que ela estava comigo eu ficava brincando com ela, das brincadeiras que a gente tinha na infância, e tentava adaptar algumas coisas. E ela tomou gosto. Hoje ela faz dança. Legal. Ela adora dança. Eu estimulo, assim, eu incentivo ela pra caramba. E tá sempre com a gente, gosta das brincadeiras, adora um TikTok, adora dançar no TikTok. E tem um mais novo de 7 anos, que é o robozinho, né? Lucas Felipe de Souza. Lucas de Souza Felipe. Ele, como eu sempre tive dentro da atividade física, eu sempre carreguei ele comigo, né? Para as minhas aulas, para as minhas peladas, né? Porque até hoje eu jogo minhas peladas de veterano, porque eu não consigo largar minha cachaça. E eu sempre carreguei ele comigo, então ele foi se estimulando. Então ele mostrou interesse, mostrou jeito para coisa, e eu sempre treinei ele desde pequenininho, desde 4 anos de idade. E aí com 5 anos ele começou a desenvolver um pouco diferente da galerinha de 5 anos. Privilegiado, porque tinha um técnico em casa. Meus amigos falam isso, que ele tem um personal 24 anos. Então, pois é. E aí eu falei, cara, por que não investir, cara? Por que não tocar pra frente? Eu treino o filho das outras pessoas, eu não posso treinar meu filho, não posso ensinar ele. Então aí eu comecei a especificar mais, uma vez na semana fazer um treino de personal com ele, com muito fundamento, muita coordenação. E aí com 6 aninhos ele chegou no Flamengo, ano passado. O Flamengo convidou ele para fazer uma avaliação, ele fez, passou. E ficou ano passado todo, foi campeão carioca, ganhando do Fluminense na final, foi bem o ano. Teve um ano muito produtivo. Esse ano subiu de categoria, esse ano tá no sub-7. Legal. Tá lá no Mengão. E a gente continua sonhando. Lucas, né? Lucas. Robozinho, porque... tiver na seleção brasileira, tu vai lembrar desse momento aqui, hein? Então, Robozinho, porque os amigos veem que a gente sempre treina bastante e ficam associando ele ao Robozão, ao Cristiano Ronaldo, que é um grande ídolo nosso, né? Meu e dele também. E assim, é uma estrada longa, né, cara? A gente sabe que muita coisa vai acontecer. Eu já passei por essa estrada, eu sei como é difícil. Mas a gente tá aí, tá buscando, tá confiante, tá trabalhando e deixando nas mãos de Deus, porque
tudo é ele que decide. Vai dar tudo certo. Seja da forma que for, vai dar tudo certo. Isso é muito legal. Silvano, você comentou aí rapidamente que você deu aula, no final da aula você tocava um cavaco, né? Cavaquinho. Como é que essa música entrou na tua vida aí, pra gente poder ir pro final do nosso bate-papo? Sempre fui muito fissurado em música. E sendo de comunidade, o que era mais fácil de acesso era o samba. Sim. Tinha o funk, mas eu curtia muito uma batucada, porque meu pai tinha um tantanzinho em casa e tinha um tamborim. Meu pai era daqueles que tinha muitos LPs, que ele nem escutava. Ele só Gostava de ter. de falar para os outros que tem, para levar para as festas. Tinha Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, então eu escutava muito e eu conheci de um amigo um cavaquinho, que me apresentou um outro conhecido dele, que era o cavaquinista da escola de samba da comunidade, isso em 1998. E quando eu comecei a ter um dinheirinho, eu mesmo paguei com ele aulas de cavaquinho. Que bacana. Lá em 99. Como todo morador de comunidade que vai por esse lado, tenta o grupo de pagode. Eu tentei várias vezes, tal. Consegui um grupo bom, só que paralelo à educação física. Não dá, né? Não dá. Como é que ensaia e estuda para anatomia? Não, aparecia pagode para fazer samba em bar, dia de semana, eu tendo que estar no outro dia sem trabalhando, estudando. Aí eu falei, não, eu vou continuar com a música, mas de forma de terapia. Chegar em casa, eu toco meu banjo, meu cavaquinho pro meu cachorrinho, que é meu maior fã. 01. E durante a pandemia, quando eu estava nas lives, eu tive a sacada de sempre no final de cada aula separar 5 minutinhos e tocar uma música que fosse de motivação. Que bacana, né? E assim, muitos alunos... É um diferencial e é um carinho, né, que você deu aos seus alunos. Exatamente. Muitos alunos, eles esperavam às vezes o momento final só para ver eu tocando. E eu passava, cara, não sei o que acontecia. Eu de frente para a câmera eu passava uma mensagem de motivação no estilo coach e pegava o cavaquinho e escolhia a música da semana. Eram todos sambas relacionados a acreditar, a ter fé. Que bacana. E o cavaquinho é minha terceira paixão. Minha primeira paixão é minha esposa. Ganhou um ponto. Exatamente. Minha segunda paixão é educação física, só que eu conheci minha esposa pela educação então física. Então tá empatado em um, vai. 50-50. A música é minha terceira paixão, não sei se falei quarta. Quarta eu ainda vou alcançá-la, que é o Play 5. Vai chegar lá. Estou trabalhando para isso. Bom, queria agradecer a vocês. Foi um momento rico de conhecimento, de história, de emoção. E esse é o intuito, né, do Centro de Memórias. Poder oportunizar e deixar registrado a trajetória, a luta, a busca. E eu acho muito importante o que vocês falaram, que continue em busca, né? O Maurício disse que ainda está galgando o caminho, o Júnior diz que estuda todo dia, sempre que dá. Então, meu agradecimento a vocês de terem topado, né, participar, e deixo a palavra a vocês para poder se despedir do pessoal. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, né? Foi maravilhoso trocar essa ideia com vocês aqui, essas experiências, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória para vocês. E dizer para vocês nunca desistirem dos seus sonhos, continuar batalhando, estudar, se dedicar, ouvir o conselho dos pais de vocês, que são pessoas experientes, que já viveram por isso, já passaram por isso. Então ouçam, não façam como essa geração atual rebelde, ouçam, busquem o conhecimento, que o futuro é de vocês. Tamo junto. Isso. Gostaria de agradecer muito a essa oportunidade de contar um pouquinho, né, porque é um leque de história. Teria que ser um dia, né? Um dia de podcast, mas como o tempo é curto, muito bom. E deixar como conselho, será que posso deixar como conselho, como o Maurício falou, não desista, tá? Acredite, colhe com os bons, porque existem muitos profissionais, os dinossauros da educação física. Eu sempre nos TBTs, dia de quinta-feira, eu marco alguns amigos, até Maurício já marquei, que assim, não é porque a gente estudou junto, eu tenho ele como uma referência, é colar com os bons e sempre procurar conhecimento, não ficar com o rei na barriga, é acreditar, estudar, porque assim, foguete não tem ré, você só vai para frente. É isso aí. Bom, eu acho que se a gente pode deixar uma palavra que vocês falaram quase que durante todo o bate-papo, é a busca pelo conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. E agradeço a vocês pelo que vocês fazem pela profissão e principalmente pelo que vocês fazem para a sociedade, né? Isso reverbera e com certeza vocês mudaram vidas pela trajetória de vocês. E com vocês aí, a gente se vê semana que vem. Até lá!